Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre algumas épocas do ano e os serviços de eletricidade específicos dessa época. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, o que a gente vai falar hoje é o que a gente chama de sazonalidade. Sazonalidade é quando você tem um período, uma época do ano, e nesse período, nessa época do ano, você tem algumas atividades elétricas específicas. Então tem três períodos que eu gosto de citar como exemplos de possibilidades de trabalho para o eletricista, né? Então tem três épocas sazonais durante o ano que são propícios para algumas atividades elétricas e é por isso que eu tô falando sobre isso, para a gente poder se preparar melhor, né, para essas épocas e quando chegar essas épocas a gente conseguir pegar uma boa quantidade de serviço. Então o autônomo, alguns já têm até uma experiência, já entendem um pouco sobre essa sazonalidade, mas para quem está começando é interessante saber que algumas épocas do ano tem algumas atividades que são mais requisitadas e é bom se preparar para essas atividades com antecedência para quando essa época do ano chegar, as atividades serem melhor apresentadas aos clientes para você conseguir melhores trabalhos. A primeira época que eu vou falar, tá aparecendo na tela aí para vocês, é o período de chuvas e raios. Então a gente tem uma época do ano onde aumenta consideravelmente as chuvas e os raios, e nessa época do ano a gente tem um aumento na queima dos aparelhos eletroeletrônicos. Isso possibilita algumas possibilidades de trabalho que são muito interessantes para o eletricista. A primeira delas, por exemplo, é o serviço de instalação de DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. A gente já tem alguns vídeos no canal que falam sobre o DPS. É interessante o eletricista conhecer o dispositivo, saber como ele funciona e principalmente como instala. Isso vai ajudar o cliente a ter menos queima de aparelho nessa época do ano. Então é um serviço que pode ser vendido facilmente, né, quando está chegando ou próximo a essa época do ano que tem chuvas, que é a instalação de DPS. E aí com a instalação de DPS a gente também tem a instalação de sistemas de SPDA, que é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então quem já tem know-how, quem já conhece sabe instalar um SPDA, é muito interessante nessa época do ano fazer uma campanha sobre SPDA. E aí quando a gente fala de DPS e SPDA, a gente também está falando de aterramento. A gente sabe que muitas instalações elétricas no Brasil não têm instalação correta de sistema de aterramento. Então a gente fazer uma campanha, alertar os clientes sobre essa necessidade, pode ser uma possibilidade grande aí de converter serviços para fazer a instalação de sistemas de aterramento. Tudo isso antecedendo e durante essa época de chuvas, tá? E aí por último também a gente tem o próprio conserto e manutenção desses eletrodomésticos que foram queimados, um pouco mais voltado para quem é da eletrônica, mas também tem muitos eletrodomésticos que o eletricista domina e consegue consertar com facilidade. Então essa época de chuvas e raios aí é uma época em que pode se aproveitar bastante para fazer trabalhos relacionados às descargas atmosféricas. O segundo período de sazonalidade que tem muita aceitação, tem bastante serviço elétrico, é o inverno. No inverno a gente tem um aumento do uso do chuveiro elétrico e dos aparelhos de aquecimento. Então a gente tem tanto o chuveiro, né, que se usa mais na potência maior, e também dos aparelhos de aquecimento. A gente tem ar-condicionado, por exemplo, que ele tem a possibilidade de, em vez de resfriar, ele aquecer. Então, às vezes, isso é usado aí no período de inverno. E isso causa um desgaste muito grande nos circuitos elétricos e vai aumentar a quantidade de reparo de chuveiro e equipamentos de aquecimento. Principalmente troca de resistência, que às vezes o chuveiro não está queimado. Na verdade, quando a gente fala que o chuveiro está queimado, o que aconteceu é que a resistência arrebentou. Então, às vezes só a troca da resistência já resolve o problema do cliente. Às vezes o cliente não sabe fazer essa troca e fica muito interessante você ter algumas resistências para trocar para o cliente. Então, a manutenção de chuveiros é um serviço que acontece bastante nessa época do inverno. A troca de circuitos sobrecarregados, principalmente o circuito que alimenta o chuveiro, nessa época do ano, por usar na potência maior, né, para aquecer mais, geralmente as emendas começam a apresentar problema, o próprio cabo que muitas vezes não está corretamente dimensionado, e aí começa a ter aquecimento desse sistema. Então, nessa época do ano acontece muito reparo no circuito que alimenta o chuveiro. É importante
se preparar para quando chegar no cliente nessa época do ano, a probabilidade do problema ser do sobreaquecimento do circuito de chuveiro é muito alta. O próprio serviço de instalação de chuveiro, o pessoal costuma aumentar aí a quantidade de chuveiros que é instalado nessa época do ano, é uma outra atividade também prevista para o inverno. E aí a gente entra em outra época do ano que tem uma sazonalidade que é interessante, que é o verão. No Brasil a gente tem verões muito quentes, e aí a gente tem um aumento muito grande no maior uso do ar-condicionado. Então tem várias atividades que são interessantes para essa época do ano. Uma delas é o serviço de manutenção e reparo em sistemas de refrigeração, não só o ar-condicionado, existem outros sistemas. Quando a gente fala na parte predial, a gente pensa muito no ar-condicionado, e realmente é interessante você se capacitar para realizar a instalação de ar-condicionado, tanto a parte elétrica como até a parte de refrigeração. Também o reparo e manutenção dos sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Acontece também muito de sobrecarregar circuito de ar-condicionado nessa época do ano, porque a pessoa está usando de maneira inadequada ou não está corretamente dimensionados os cabos, dispositivos de proteção. Então há um aumento na manutenção desses circuitos também. Então existe a probabilidade de ter um grande aumento nesse tipo de trabalho, que é o reparo dos circuitos de manutenção de ar-condicionado ali. Um outro também que é bastante comum no verão é o ventilador de teto. A gente tem um uso maior do ventilador de teto, nem todo mundo tem condição de ter um ar-condicionado. O ventilador de teto é uma opção economicamente viável por ser bem mais barato, mas tem uma dificuldade grande de fazer a instalação. Então se prepare para no verão você instalar ventilador de teto. O serviço de instalação de ventilador de teto é um serviço que vale muito a pena. Ele tem uma certa complexidade, tem que passar alguns cabos, né? A gente tem um vídeo aqui no canal falando até sobre a passagem de cabos. É interessante se preparar para no verão exercer mais serviços de instalação de ventilador de teto. Também a manutenção do ventilador de teto, troca do capacitor, troca do controlador, né, do sistema de liga e desliga ali do ventilador de teto, né? Acontece muito de dar problema nas teclas ou o próprio capacitor dá problema. É importante você ter ali conhecimento suficiente para poder fazer o reparo e a manutenção tanto no ventilador de teto quanto nos circuitos que ligam esse ventilador de teto. Troca dos cabos de retorno, às vezes dá muito problema ali no sistema de iluminação junto com o ventilador. Então é interessante você se preparar para fazer essa atividade no verão. Não só no verão, a gente fala da sazonalidade, porque na sazonalidade, nessas épocas do ano, esses tipos de trabalho aparecem com maior frequência. Então, pessoal, essas são as 3 épocas do ano em que tem serviços chaves, né? Serviços interessantes, e existem outros serviços que são no decorrer do dia a dia. Todos esses serviços eles acontecem também no decorrer do dia a dia do eletricista, mas nessas épocas do ano são serviços que aparecem com maior frequência devido à condição climática e atmosférica que tem, e isso proporciona com que esses serviços sejam realizados com maior frequência. Então é bom se preparar para essa época do ano, você estar de acordo com os serviços que vão aparecer. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não conhece a loja do Mundo Elétrica, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que nós iremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br. Se inscreva em nosso Instagram, receba fotos aí do dia a dia do Mundo da Elétrica. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu!